Expedições faz uma série de programas por ocasião da Conferência das Nações Unidas, a Rio+20. Neste quarto programa, olhamos as perspectivas para o futuro. Nessa conferência sobre desenvolvimento sustentável, diversos chefes de Estado e representantes de governos dos países membros da ONU se reúnem aqui no Rio de Janeiro para determinar como é possível reduzir a pobreza, promover a justiça social e a proteção do meio ambiente. Desde a Rio92, ficou bem claro que crescimento econômico a qualquer preço não tem mais sentido, não é mais possível. O planeta Terra é a casa de 7 bilhões de pessoas, mas tem recursos finitos, que devem ser usados com sabedoria para o bem-estar das populações de hoje e do futuro. Muitas florestas nativas foram transformadas em florestas alteradas, que os cientistas chamam de paisagem, porque já não tem as espécies originais. Chegamos a um ponto de alteração do estado do planeta tão complicado que destruição do ambiente natural e alteração da atmosfera tornam irreversível a recuperação. Presenciamos hoje a extinção não apenas de espécies vegetais e animais, mas de ecossistemas inteiros. Atualmente, tudo é descartável, tudo vira lixo. O sistema capitalista está na fase do superconsumismo. Nossa geração é a geração do consumo. Tudo gira em torno de dinheiro e de lucros imediatos. O mais grave é que no mercado de capitais e nas bolsas, o que está em jogo afeta países e populações inteiras. Nesse novo século e novo milênio e na Conferência da ONU, na Rio+20, o foco não é apenas o ambiente, mas também as populações. Quer dizer, o homem no centro da história. Não de uma forma individualista, né? Mas sim de forma coletiva, comunitária. Isso é uma coisa nova e que é fundamental. Tem que ser feito é uma conscientização política de que tem que mudar esse padrão de consumo e de produção no mundo. Isso não é uma solução individual. Claro que passa por decisões individuais. Até na hora de votar, é uma ação política que passa por decisão individual. É claro que você deixar de desperdiçar energia também é uma ação individual. Mas o que é mais importante é a ação política, coletiva. É o espírito de solidariedade. É a volta da discussão da necessidade de termos uma humanidade solidária e não competitiva, como somos estimulados o tempo todo. A reação a essa visão de mercado, de uma economia que cada um por si, Deus por todos, é que tem que mudar. Uma sociedade que vai ter que pensar a si própria como um todo para sobreviver à própria possibilidade de catástrofes naturais. É inconcebível, nos dias de hoje, que uma pequena parte da população detenha a maior parte da riqueza mundial. E os números são chocantes. Por exemplo, 18%
da população mundial detém quase 90% da riqueza do planeta. E a concentração da riqueza nas mãos de poucos é cada vez maior, tende a aumentar. Isso é um absurdo para um planeta que tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Quando se fala em desenvolvimento sustentável na Conferência da ONU, na Rio+20, se fala em populações, se fala em qualidade de vida de fato. Percorrendo o Brasil, você descobre coisas incríveis. Comunidades de pescadores que têm proteína farta do peixe. Muitas comunidades em áreas de Mata Atlântica têm as cachoeiras e nascentes limpas. Colocam lá o bambu e tem a água limpa dentro de casa. Mas nos números oficiais, essas são populações sem acesso à água potável, sem água canalizada. Essas são populações que estão registradas oficialmente como ganhando menos de $1 por dia, mas não precisam comprar nada, porque tem ali frutas, não é isso? Tem os produtos todos dos mangues, né? Dos mares, eles têm ainda as pequenas roças, então são autossustentáveis. No tempo dos meus avós, progresso era chaminé soltando fumaça. Hoje, a gente sabe que isso significa poluição, sujeira, atraso. E hoje, tudo acontece em grande escala. Então, as formas de produção precisam mudar por conta das mudanças climáticas. Um dos pontos do relatório Zero, preparado pela ONU para Rio+20, faz exatamente essa recomendação. A consequência dessa economia de consumo é muito grave, aumentando os gases de efeito estufa na atmosfera, provocando o aquecimento global. As mudanças climáticas vêm sendo estudadas há décadas pelos cientistas, mas ganharam destaque na mídia mundial em 2007 com o relatório do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças do clima. É o braço científico das Nações Unidas para questões de clima. No relatório de 2007, fica inequívoco que o clima da Terra já está mudando e que o principal componente dessa alteração no regime climático é a mão humana. Então não há a menor dúvida mais hoje que são as emissões, principalmente da queima de combustíveis fósseis, a grande força motriz por trás das emissões de gás de efeito estufa e por trás, então, da mudança do clima do planeta. Cientificamente, tem-se comprovado que aquecimento global existe. As observações meteorológicas em todo o mundo, tanto em áreas rurais como em áreas urbanas, como na Antártica, como nas pequenas ilhas ou as estações meteorológicas nos oceanos, têm mostrado aquecimento. Muitos cientistas vêm alertando sobre a seriedade da questão das mudanças ambientais globais, mais particularmente as mudanças climáticas, há pelo menos 2 décadas, e esse processo evoluiu muito rapidamente nos últimos anos e atingiu uma dimensão que não existia antes. Realmente não tem muito tempo para reverter a situação em termos climáticos, porque o sistema climático é uma coisa que tem muita inércia, ele está esquentando a água nos oceanos, etc., que vai movimentar mudança da temperatura e das chuvas em diferentes lugares como a Amazônia durante anos depois. Então, se espera para começar realmente a ter grandes secas e problemas aqui, já é tarde demais, continua esquentando.
futuro do Brasil com novos modelos de desenvolvimento. O Brasil e o mundo na Rio+20 no momento atual. A busca de uma sociedade mais justa e as perspectivas para o futuro. Pensando na época da Rio 92 e nos dias de hoje, na Rio+20, quer dizer, 20 anos depois, o mundo realmente passou por uma grande mudança econômica, social, ambiental e tecnológica. E o Brasil, que está entre as 6 maiores economias do mundo, precisa acompanhar essas mudanças, não apenas no volume, na quantidade de produção, mas principalmente na qualidade dessa produção, agregando valor e assumindo um papel de vanguarda nas áreas científica e tecnológica. Os países extrapolaram o uso da energia e da natureza. E para Rio+20 é fundamental se discutir isso hoje em dia. A Rio+20 pode ser, eu acho que deve ser o momento, né, para a adoção de novos sistemas de produção, novos modos de vida voltados para a conservação dos recursos naturais. O Brasil é a letra B da sigla BRICS, daqueles países de economias emergentes, né, que estão com um crescimento econômico bem rápido. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quer dizer, BRICS é essa sigla que agrupa, né, os países que têm se destacado na economia mundial. Mas esses países têm economias e realidades bem diferentes. O Brasil é o país número 1 em megadiversidade, mas para manter essa posição precisa produzir de forma sustentável. Vários analistas têm se referido recentemente ao Brasil, principalmente aqui no Brasil mesmo, como um grande potencial do Brasil é se tornar, entre aspas, uma potência ambiental. O grande recurso natural que o Brasil tem pode ser aproveitado para uma nova forma de desenvolvimento. Então esse é o grande desafio. É possível, sim, é possível. Com ciência e com tecnologia, seria potencialmente realizável um novo modelo de desenvolvimento em que as fontes de energia fossem renováveis, que houvesse uma visão de reciclagem de materiais mais avançada, mas é um desafio. Não é uma coisa dada como certa. Então eu não gostaria de ficar falando em potência ambiental, como sugeriram. Porque eu acho que se ele conseguir aproveitar o seu imenso potencial cultural e natural em novas formas de produção científica e tecnologicamente avançadas, formas de produção que dizem respeito não só a produzir no campo ou na indústria, mas também à organização social, fundamental isso, né? Evitando a exclusão social, e superando as desigualdades sociais e regionais, eu acho que será um país tropical, desenvolvido e democrático, que é o que nós queremos para o presente e para o futuro, não é? E se ele assim o conseguir, ele necessariamente será uma potência.
Com a experiência da Rio 92 e agora com a Rio +20, o Brasil precisa realmente galgar um novo patamar de desenvolvimento. A responsabilidade aumenta muito, porque nós passamos agora da fase de só fazer alertas para uma fase de começar a buscar soluções concretas, implementar soluções concretas. Então, o avanço do conhecimento científico se torna ainda mais importante. O Brasil tem uma posição confortável em termos de produção de energia, que é basicamente de matriz hidrelétrica. Mesmo assim, nosso país utiliza apenas uma pequena parte desse potencial. Nós não precisamos também queimar tantos combustíveis fósseis quanto outros países. Mas temos um grande vilão que é responsável pela emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Eu diria que a nossa grande fragilidade é o desmatamento. E até porque, quer dizer, é curioso que no caso do desmatamento, seguramente o Brasil, enquanto nação, não ganha nada com ele. Seguramente você perde muito mais com o desmatamento do que você ganha. É diferente, eventualmente, da lógica privada daquele que desmata. Quer dizer, aquele dono da terra, aquele grileiro, que nesse momento não ganha nada com a floresta em pé, ele entende que para ele é melhor explorar aquela floresta, vender a madeira, que na ótica dele, naquela ótica privada, aquilo faz sentido. Mas seguramente numa ótica de país, numa ótica de mundo, quer dizer, perder os serviços ambientais que a floresta proporciona não justifica de fato cortá-la. Esse desmatamento no Brasil é principalmente para pastagens de baixíssima produção. Então esse não está a base da economia do país, nem da sustentação da população na região amazônica. Essa economia de grileiros e fazendeiros, etc., na Amazônia, destruindo a floresta, e que não são coisas de interesse para o país. O Brasil já tem a tecnologia de monitoramento do nosso território por imagens de satélite no espaço. E isso foi decisivo para ajudar na fiscalização das derrubadas e queimadas na Amazônia. Temos, em tempo real, condições de monitorar e até de estancar, com o desmatamento zero, a destruição da maior floresta tropical do planeta. Que essa não é uma floresta como outras florestas, que são monoculturas também, são monoflorestas. Tem uma ou duas espécies predominantes. Aqui você tem milhões de espécies que interagem. Cada espécie tem sua função. Eu acho que se o homem quer aprender com a natureza, ele tem que ver o que a natureza fez naquele local. O planeta Terra é a nossa casa e em poucos anos vai receber mais 2 bilhões de pessoas. Precisamos produzir um futuro que garanta as condições dignas de saúde, abrigo, alimento e felicidade para todos os nossos descendentes. O que está em jogo na Rio +20 não é o planeta, mas como garantir segurança para a nossa vida. Esse talvez seja o maior desafio da humanidade. Eu acredito que no futuro de um planeta cada vez mais ameaçado, e não só através do clima, o efeito do homem é em todos os elos dos oceanos, da atmosfera, da vegetação, que os países que conseguirem ter uma marca ambiental sustentável, que afetarem menos o ambiente, esses países vão ser os grandes países do futuro. Quer dizer, vai haver uma distinção, um certo prêmio para esses países que eventualmente se significará até mesmo um impacto na economia. Então, eu acho que esse é o caminho do Brasil, porque nós temos muito ainda a preservar, nós temos uma grande área ainda preservada na Amazônia. Então, o Brasil não está numa situação que todos os recursos naturais já foram exauridos e não há muito o que fazer a não ser recuperar.
Então nós temos ainda a alternativa de mudarmos o desenvolvimento. Não há dúvidas de que o Brasil é um país que tem um grande potencial para mudar o modelo de desenvolvimento. Aqui nós temos terra fértil, nós já somos um país industrializado, nós temos água em abundância, temos energia do sol no país inteiro para produzir alimento, enfim. O Brasil é um dos melhores países em termos do seu posicionamento entre os países em desenvolvimento para fazer uma inflexão no seu modelo de desenvolvimento. Esse caminho a percorrer, no meu entendimento, leva a uma reconciliação do homem com a natureza, do homem com as suas florestas, porque nós ainda temos 60% de cobertura vegetal. Como fazer para não permitir que aconteça aqui o que aconteceu na Europa e em várias regiões do mundo? Como fazer para que a gente possa gerar emprego, qualidade de vida, produzir energia, ter infraestrutura logística dentro de uma situação de governança ambiental? Esse é o desafio que, no meu entendimento, temos à nossa frente. Eu acho que é sério, é um dos problemas mais sérios que a humanidade está hoje tendo em frente e terá que ter uma solução. Eu, pessoalmente, acredito na humanidade, acredito nos homens, e sempre que existem situações graves, o homem resolve, como coletividade, lutar, e eu acredito no bom senso dos homens e das nações, que irão fazer esforço para minimizar esse efeito, porque se não minimizar, a consequência será para todos. Evidentemente, será maior incidência nos países pouco desenvolvidos, naqueles que têm baixas altitudes, mas, de qualquer forma, o planeta como um todo sentirá esses efeitos, e todas as nações em conjunto.